A nossa autoaceitação está muito relacionada com o tanto que a gente consegue ser autêntico no nosso dia a dia. E hoje eu quero compartilhar com vocês uma situação que me trouxe muita clareza com relação a isso. Vem comigo? Eu sou a Renata Fernandes e este é o Reconexão Interior. Eu tenho feito as meditações do Dr. Joe Dispenza 3 vezes por dia, já faz 3 semanas. E muita coisa tem acontecido na minha vida decorrente disso. E eu vou gravar um vídeo para compartilhar isso direitinho com vocês. Mas, no meio desse processo, um monte de crenças limitantes ao meu respeito tem vindo à tona. E aí, isso é uma oportunidade para eu olhar e curar essas crenças e deixar que elas se vão. E hoje eu quero compartilhar com vocês uma delas que veio e que ficou muito claro para mim e que é fundamental que a gente supere para que a gente possa mudar ou criar qualquer coisa na nossa vida. Ela é a base para isso, que é a nossa autoconfiança. Autoconfiança é a gente ser capaz de olhar para a gente mesmo e ter uma certeza absoluta de que a gente é capaz de fazer qualquer mudança que a gente queira na nossa vida, de criar qualquer coisa que a gente queira na nossa vida, quando a gente está alinhado com a nossa essência, quando a gente está aberto para deixar fluir pela gente aquilo que é uma vontade maior do que a nossa própria. Sem ter dúvidas de que aquilo que a gente quer pra gente de coração tá alinhada com essa vontade universal, porque a gente faz parte de um plano maior. E aí, a situação que veio, que me trouxe tudo isso à tona, né, foi o fato de eu estar trabalhando internamente, fazendo as meditações de uma forma muito intensa, 3 vezes por dia, trouxe para mim a possibilidade de experimentar coisas fisicamente no meu corpo e na minha vida que me deixaram extremamente animada. Eu fiquei muito animada com todas as mudanças que eu estava experimentando. E aí, nesse momento, quando a gente está muito feliz, né, com coisas que a gente está conseguindo enxergar na nossa vida, o que a gente mais quer é compartilhar com quem está perto da gente. E aí a tendência é que a gente vá fazer isso primeiro, né, com os nossos amores, com aqueles que a gente convive no nosso dia a dia. E no meu caso, meu marido e meus filhos. Então eu comecei a compartilhar isso com meu marido, mas tinha uma coisa ali me incomodando, porque apesar de eu estar compartilhando tudo isso de muito legal que estava acontecendo, eu via que ele estava no processo dele, mas eu tinha um incômodo interno de acreditar que ele devia seguir o mesmo caminho que eu. E isso, obviamente, é só mais uma mentira, né? Porque cada um tem o seu processo. Eu encontrei o meu caminho no curso em Milagres e nas meditações do Dr. Joe Dispenza. Tem feito uma diferença magnífica na minha vida, mas cada um tem o seu caminho. Se um dia alguém chegar para você e te disser que tem a solução para a sua vida, que tem a solução para os seus problemas, corre o mais rápido que você puder, porque isso não existe. Cada um sabe do seu caminho, né? Cada um sabe qual é o próximo passo que tem que dar em função das crenças que cada um de nós tem. Então, esse julgamento começou a me incomodar, né? Esse julgamento que eu estava fazendo do meu marido. E aí é muito legal porque quando a gente entra nesse caminho de autoconhecimento, né? É um caminho que não tem duas medidas. Ou a gente vai olhar para a verdade e vai olhar para todos os julgamentos que a gente faz com relação ao outro e com relação a gente, porque a gente só julga no outro aquilo que a gente está julgando primeiro dentro da gente mesmo, ou a gente não vai levar isso a sério, né? A gente vai ficar com o pé em 2 canoas, ora seguindo as recomendações do ego, ora seguindo a nossa inteligência interna. Então eu comecei a perceber esse julgamento que eu estava fazendo dele e isso começou a me incomodar muito. E aí, em uma das minhas meditações, eu resolvi entregar isso para minha inteligência interna e pedir que ela me mostrasse a verdade a respeito disso. Qual não foi a minha surpresa que quando eu fiz a meditação, né, me veio na mente a minha infância, a minha realidade de infância.
E a minha mãe, sempre que ela chegava em casa, a gente nunca sabia se ela ia chegar de bom humor ou de mau humor. E quando a gente vive uma situação dessas, né, em que os pais variam muito de humor, o que a criança começa a fazer, até por um instinto de sobrevivência, é que ela começa a se adaptar, a abrir mão da autenticidade dela para se adequar àquilo que os pais querem. E aí eu comecei a perceber que da mesma forma que a minha mãe fazia comigo, em muitos momentos na minha história, os meus filhos, eu e meu marido, acabavam pisando em ovos ao meu redor para não atrapalhar o meu estado, né? Para que eu pudesse continuar feliz. E aí a gente entra num ciclo muito ruim, porque eles não estavam vivendo dentro da autenticidade deles. À medida que eu estava enxergando neles, né, cobranças e julgamentos, eu também estava cobrando a mim mesma. Então percebe como isso vai numa espiral para baixo, onde não tem saída, porque vira um ciclo de julgamento e de perda de autenticidade. E tudo aquilo que estava acontecendo com eles, estava acontecendo comigo também. Era o que eu estava fazendo para mim mesma. Quando eu enxerguei tudo isso, eu tinha acabado de terminar minha meditação, eu chorei muito, né? Porque isso é um processo de deixar ir, de se auto-perdoar, de se acolher, de entender que a gente erra sim, mas que a gente pode olhar para os nossos erros e escolher outra vez, e escolher um outro caminho. E eu acabei minha meditação com meu coração muito mais leve. E aí eu consegui ter uma conversa com o meu marido e dizer para ele, olha, muito obrigada. Você me salvou de mim mesma. Porque é isso que acontece quando a gente reconhece aquilo que a gente estava fazendo. É isso que acontece quando a gente se abre para se perdoar. Quando a gente se abre para mudança. E a partir do meu perdão é que eu pude começar a enxergar a eles por quem eles são, a admirá-los pelo que eles são, a respeitá-los pelo que eles são. Porque cada um tem o seu caminho, cada um tem o seu momento de despertar e de decisão do que quer fazer da sua própria história, né? Geralmente a gente não toma esse caminho enquanto a gente não estiver muito incomodado com o lugar que a gente tá. E tá tudo bem. Cada um vai ter o seu momento, todo mundo vai passar por esse caminho, mas esse respeito é muito importante até para que a pessoa queira caminhar nesse caminho. E aí isso foi muito transformador para mim naquele momento. Eu nem sei se eu consigo colocar em palavras o alívio que eu senti e o tanto que isso foi transformador na nossa relação, o tanto os meus filhos, né, estão mais abertos para a gente compartilhar esse amor, porque quando você tá do lado de uma pessoa onde você se sente seguro, onde você se sente bem, onde você pode ser quem você é, independente de qualquer coisa, isso é o melhor presente que a gente pode dar para o outro, né? Então puxa aí na sua memória, as pessoas se sentem bem do seu lado, as pessoas se sentem seguras quando elas estão com você, principalmente as pessoas mais próximas de você, porque eu tinha a tendência de ser muito autocrítica. Uma terapeuta minha uma vez me disse que eu era minha pior algoz. Só que o que a gente faz com a gente também vai fazer com o outro. Então a gente precisa se perdoar, a gente precisa se acolher e aprender a amar a nós mesmos, pacote completo, sabe? Com todas as nossas falhas, com todos os nossos acertos. Porque enquanto a gente estiver aqui, né, vivendo nesse corpo, nessa dimensão, a gente vai viver muito dessa dualidade, faz parte da nossa condição humana. Mas dar esse passinho atrás e colocar limites ao que as nossas falhas, né, podem implicar na vida do outro é muito importante. Porque aí a gente reverte, lembra que eu falei da espiral para baixo? Agora a gente entra numa espiral para cima, porque você reconhece a autenticidade do outro, você abre espaço para o outro ser quem ele quer, quem ele pode ser naquele momento, e isso também acontece com você. Você abre espaço para você mesmo, para você brilhar a sua luz, para você
ser o seu melhor, da forma como você pode ser neste exato momento. E esse é o melhor presente que a gente pode dar para o mundo, esse é o melhor presente que a gente pode dar para as nossas relações, e são as nossas relações que vão mudar o mundo da forma como ele tá hoje, para um lugar de mais evolução, de mais expansão, de mais amor compartilhado, tá bom? Era isso que eu queria compartilhar com vocês no vídeo de hoje. Eu espero que ajude vocês a olhar para as relações de vocês com carinho e reconhecer que o que quer que seja que vocês identifiquem, que vocês podem mudar, que tá na mão de vocês escolher e tomar um caminho diferente. É sempre possível, a qualquer momento, essa opção, ela existe pra gente, tá bom? Muito obrigada, até um próximo vídeo. Tchau, tchau!